Fala, meu povo, seja muito bem-vindo ao canal aqui do Pastor Daniel Duarte. Eu que vos falo. Se não se inscreveu ainda, já se inscreve, já curte, comenta, compartilha. Tem outros vídeos também no canal, já vai lá conferindo. E hoje eu quero falar com você sobre negue-se a si mesmo e me siga. Meu Deus, essa palavra, essa mensagem no Evangelho, ela é muito impactante. Quando nós compreendemos o que Jesus quis dizer sobre isso, negue-se a si mesmo e me siga, a gente compreende que não se trata mais de nós, e sim apenas dele. Nós temos como o texto que está lá em Mateus 16, verso 24 e 25, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Que mensagem tão forte e tão impactante. Se tem uma das coisas que nós não queremos abrir mão, é do eu. Isso sou eu, é você, somos nós. Nós não queremos abrir mão do eu. Nós não queremos nos negar a nós mesmos. Mas Jesus, ele faz esse convite. Ele diz: olha, aquele que quer vir após mim, é necessário tomar a sua cruz. Eu acho interessante que muita gente pega esse texto e diz que tomar a sua cruz e diz assim: será que a minha cruz é esse meu esposo? Será que essa minha cruz é a esposa? Será que essa minha cruz é a sogra? Será que essa minha cruz é o meu patrão? Não. Jesus, ele deixa muito claro aqui que cruz é essa. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. A cruz está em se negar. Negar as suas vontades, negar as suas paixões, negar os seus sentimentos. Ou melhor, negar as suas consciências. Eu disse negar os sentimentos, mas não é bem assim. É negar as suas concupiscências. Negar aquilo que te atrai, aquilo que te afasta de Deus e te atrai para o mundo, te leva para o mundo. E quando ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, é justamente isso. Porque no mundo qual vivemos parece que aquele que decide andar, aquele que decide seguir a Cristo, ser um cristão de verdade, para os outros parece que está perdendo a vida. Mas para nós que cremos, segundo Jesus disse, aí é que nós estamos encontrando. Enquanto outros pensam que foi perca, para nós foi ganho. Então Jesus, ele não faz um convite leve, um convite emocional, uma palavra de impacto, pelo contrário. Ele apresenta um caminho de transformação radical, que é você negar a si mesmo e dizer sim para ele. Sabe, o cristianismo não é apenas sobre vir a Cristo para melhorar de vida, mas vir a Cristo para entregar a vida. É bem notório que a grande parte vem para Cristo porque de alguma forma quer melhorar a vida. Às vezes já vem em desespero, às vezes já tem tanta bronca na vida que diz: meu Deus, só Jesus. Mas na verdade se trata muito mais de entregar a vida, e o melhorar a vida vem como consequência. Então muitos querem a Cristo para ser abençoado, para ser curado, para prosperar, mas de fato você deseja entender que para vir a Cristo é necessário também rendição. O próprio Jesus disse: é necessário se render, é necessário negar a si mesmo. Então a cruz que Jesus fala aqui é o negar a si mesmo. Não é as circunstâncias, não são as circunstâncias, não são os eventos, não são as tempestades, é o negar a si mesmo. Nós vemos isso, por exemplo, que antes dessa declaração de Jesus, aí em Mateus capítulo 16, Pedro, ele chama Jesus de Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. E ele ainda diz: olha, Pedro, essa revelação não foi carne nem sangue que te revelou, mas essa revelação ela veio do alto. Mas logo em seguida nós vemos o próprio Pedro dizendo a Jesus: Jesus, não vá passar por isso.
querendo impedir Jesus de cumprir o próprio propósito. E Jesus imediatamente responde a Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. E ele diz: porque tu entendes das coisas do mundo, das coisas daqui, das coisas terrenas. Ou seja, porque tudo aquilo que tenta afastar você da cruz, que tenta afastar você de Jesus, tenha certeza, é diabólico. Mesmo que venha cheio de boas intenções. Pedro veio com boas intenções. Pedro estava dizendo a Jesus: Jesus, não sofra. Não queira sofrer, Jesus. Para que sofrer, Jesus? Tinha até boa intenção, mas nem sempre as boas intenções te levam para Jesus. Cuidado, mas esteja sempre negando. E eu vou além. Negar a si mesmo não é questão de perder identidade. Negar a si mesmo é questão de encontrar a sua verdadeira identidade. Não é apagar a sua personalidade, sua história, deixar de lado seus sonhos, não. Mas é submeter tudo isso a Cristo. Negar a si mesmo é dizer não ao que eu quero, e sim para o que Ele quer. E eu fiz algumas coisinhas aqui, algumas anotações, olha só, negar a si mesmo é dizer não ao que quer ser Senhor na sua vida. O eu quer ser servido. Jesus diz o quê? Sirva. O eu quero ser exaltado. Jesus diz o quê? Seja humilde. Outra coisa, nós queremos controlar tudo. Jesus diz: coloque as coisas na minha mão. Queremos dominar todas as nossas decisões. Jesus diz: coloca diante de mim para que você possa decidir. Sabe, nós buscamos e queremos buscar o conforto acima de tudo. Aí Jesus diz que não é a questão do conforto, mas é a questão da confiança. É por isso que ele diz: se você quer me seguir, seu eu não pode andar na direção que você quer. Quando você decide seguir Jesus, ou você segue Ele, ou vai seguir você mesmo. Não tem como, querido, eu dizer: vou seguir fulano, e fulano ir para o sul e eu ir para o norte. Assim eu não estou seguindo ele. Negar a si mesmo é renunciar até direitos, mas não dignidade. Você vai ter que renunciar ao seu direito de guardar mágoa. Você vai ter que renunciar ao seu direito de se vingar. Você vai ter que renunciar ao seu direito de mandar. O direito de achar que sabe sempre o que é melhor. Vai ter que renunciar ao direito de viver para si mesmo. Porque afinal de contas, tem muita coisa que a gente fala e diz assim: mas disso eu tenho direito. E quando nós viemos para Jesus, Jesus nos convida a muitos desses direitos nós abrirmos mão. Porque ninguém segue a Jesus, ninguém consegue seguir a Jesus carregando o seu próprio trono. Para seguir a Jesus, tem que permitir que o trono, quem esteja sentado no trono, seja exatamente aquele que é digno de estar sentado e sabe como nos guiar. Então, tomar a sua cruz, como ele disse a Pedro, sabe, significa morte, renúncia, abandono do ego, entrega total, disposição para obedecer até o fim. Destes pontos que eu falei aqui, eu acredito que esse abandono do ego é um dos mais fortes que existem. Porque se tem alguém, se tem algo que é muito cheio de si, é o ser humano. O ser humano, ele sempre quer estar acima de tudo, acima de todos, o ego inflado. Mas tomar sua cruz significa dizer você, colocar o seu ego embaixo dos seus pés. Então tomar a cruz também significa obedecer mesmo quando não entende, permanecer mesmo quando não sente, entregar mesmo quando não quer, ser fiel quando é difícil, dizer sim a Deus e não
a si mesmo. Sabe, são palavras como essa que geram mudança. São palavras como essa que podem fazer com que você mude literalmente de trajetória. Mas também reconheço que são palavras como essa que não atraem tantos likes, nem atraem tantos seguidores. Porque afinal de contas, muitas pessoas elas querem ouvir aquilo que satisfaz o ego dela. Que mesmo ela caminhando, trilhando um caminho de morte, tenham pessoas aplaudindo. Deixa eu te dizer, é melhor você trilhar caminho de vida, ainda que alguns não entendam, do que trilhar o caminho de morte, muitos te aplaudindo. Eu prefiro seguir o caminho de vida que Jesus, ele fala para mim, do que estar sendo aplaudido, caminhando para a morte. Então não existe seguir Jesus sem cruz. Assim como não existe cristianismo sem renúncia. E mais uma vez eu enfatizo, o conceito que eu digo quando eu digo que não existe seguir Jesus sem cruz, não estou falando de circunstâncias, não estou falando de adversidades, não. Eu estou falando a respeito de você negar a si mesmo e dizer sim para tudo aquilo que Jesus tem para você. Então você precisa entender que seguir a Jesus é renunciar tudo aquilo que te afasta dele. Então decida de uma vez por todas renunciar tudo aquilo que te afasta dele, tudo aquilo que te afasta da palavra e ter uma vida realmente coesa com Cristo, onde as tuas ações elas são correspondentes com aquilo que você crê. E tudo aquilo que você precisa mudar, coloca diante dele. Mas não esqueça que tem uma ação necessária. Essa ação necessária de render-se, só você pode fazer. Poderia dizer que Jesus hoje está te convidando, dizendo, renda-se a mim e você verá o que eu farei na sua vida. Deixe de lado o seu ego, deixe de lado o seu orgulho, deixe de lado o eu posso, o eu faço e comece a me colocar em meio às suas decisões. Me coloque no centro da sua vida e você verá o que eu farei. Tenho certeza que Deus ele fará grandes coisas na tua vida. Eu vou estar encerrando por aqui. Vamos para um segundo episódio para estar encerrando sobre este assunto, né? De tomar a cruz, de seguir a Jesus, de negar-se a si mesmo. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar, enviar para outras pessoas e inscrever-se no canal. Então, vamos lá para o nosso segundo episódio. Negue-se a si mesmo e siga-me.